Aração. Vou colocar aqui no chat, tá? A resposta. Página 245, isso aí. Aí na letra A. Aração, para quem está chegando agora, hein? Adubação. Drenagem e irrigação. Aração. Ó, tá lá no chat. Aração, adubação, drenagem e irrigação. E aí, importa a ordem? Não, não importa a ordem não, tá? Pode ser em qualquer ordem. Aí na letra B, por meio da extração mineral, conseguimos, pontinho, 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 que são matéria-prima para a fabricação de diversos objetos que utilizamos no cotidiano. Que palavra Minérios? está faltando? Minérios, muito bem. Vou colocar lá no chat também. Minérios. Tia. Oi? Tia, eu também tô botando a resposta ali no chat. Tá. Aí na letra C, o solo pode se degradar naturalmente em função do deslocamento de seus componentes. Processo chamado, qual é o nome desse processo? Tia. Quando degrada o solo. Tia, Fala. se dizer na internet tá ruim, a B é qual? A B é minérios. Aí a C, o solo pode se degradar naturalmente em função do deslocamento de seus componentes, processo chamado erosão, tá? Pode sofrer, aí depois tem uma outra palavrinha, compactação. Na letra C são duas palavrinhas, erosão e compactação. Na D, o solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto de resíduos. Isso, sólidos, muito bem. Que pode causar sua poluição, tá? Bom dia. Bom dia, Mariana. Por isso é importante reutilizarmos O lixo? objetos que seriam descartados e procurar reciclar materiais. Esse tem um monte de palavrinha. Tia, pera, por isso é importante o quê? Coloquei lá no chat, ó, vou repetir. O solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto de resíduos sólidos. Primeiro tracinho é sólidos. Por isso é importante. Não, desculpa. Que pode causar sua poluição. O segundo tracinho é poluição. Aí depois, por isso é importante reutilizarmos. Saiu errado no chat, é reutilizarmos objetos que seriam descartados e procurar reciclar materiais. Essa era a letra D. Tá? E a última, letra E.
Para reduzir o processo de erosão do solo em terrenos inclinados, pode-se usar tananã de nível. Palavra a gente completa aí. Não precisa ficar repetindo o que a tia tá escrevendo, não. Todo mundo tá botando no chat para quem não pegou. Letra E, o primeiro tracinho é curvas de nível, tá? Curvas de nível, faixas de retenção e o terraceamento por patamares. Coloquei lá também no chat. Primeiro tracinho da letra E, curvas. O segundo tracinho, retenção. E o terceiro tracinho, patamares. Tá? Era essa página que faltava a gente corrigir. Agora nós vamos começar um assunto novo, que é um assunto que a gente vai poder realizar algumas experiências em casa, tá? Quem quiser, quem tiver esse material, eu iria fazer com vocês hoje na minha casa, mas como não deu muito certo, eu estava sem internet, eu tive que vir correndo para cá para a escola, não teve como eu trazer, não deu tempo de eu catar todos os materiais para poder trazer para cá para a escola, porque eu já trouxe um monte de coisa. Tive que trazer livro, caderno, um monte de coisa. Aí não deu para eu trazer. Mas é fácil da gente fazer em casa. Eu vou ensinar vocês. E aí, quem tiver o material e quiser testar para ver se vai dar igual o do livro, tá? Pode tentar fazer em casa também, que é bem fácil. Oi, pode falar, Ana. Daiana, você Maria Fernanda. Não entendi. Fizeram aula para isso? Daiana, Maria Fernanda. Aham, tá. Bom, então, essa matéria é uma introdução do estudo de química. Já ouviram falar em química? Já acho que meu primo tem. Sim. Meu irmão, meu primo agora tem isso, essas coisas todas. Isso. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês vão ter 2 matérias específicas, que é chamada de Química e Física, tá? Também é uma parte da ciência, porém é uma parte assim com muitos experimentos, tá? Que é o que a gente vai tentar ver hoje. Eu vou tentar ensinar vocês a fazer determinados experimentos. Se a gente tivesse na escola, a gente ia fazer na sala. Se eu tivesse hoje na minha casa, eu ia fazer na minha casa e depois vocês iam tentar fazer em casa. Mas aí, como não deu muito certo, eu vou ensinar vocês e aí, quem quiser depois tentar fazer, realiza em casa. Se tiver o material para fazer, faz em casa. E aí, depois vocês me contam semana que vem, tá bom? Bom, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai começar a estudar a parte de química que fala sobre as substâncias e as misturas. A gente vai aprender hoje a diferença de 2 substâncias, a substância simples e a substância composta, e vamos aprender também a diferença de 2 misturas, a mistura homogênea e heterogênea. Então, para isso, o livro mostra alguns experimentos para a gente diferenciar essas 2 substâncias e essas 2 misturas. O livro mostra alguns experimentos que eu vou tentar explicar para depois vocês realizarem sozinhos, tá? Bom, primeiro de tudo, o que a gente tem que saber é o conceito básico de química, tá? Então, química é a ciência que estuda os fenômenos químicos. Então, todos os fenômenos que vão se relacionar com fenômenos químicos, que vão ter uma alteração na sua composição, a gente chama isso de química,
tá? Então, é a ciência que estuda os fenômenos químicos. O que são fenômenos químicos? São fenômenos que vão ter uma alteração na sua composição. Eles podem mudar, tá? Alteração é mudança. Bom, aí para a gente começar, a gente vai ter que saber um outro conceito também muito importante. Esse tem aí no livro, tá? A gente vai marcar. Vamos colocar lá na página 248. E aí nós vamos observar ó, que na página 248 tem um copo com água e ele pede, o livro pede para a gente tentar descrever quais são os tipos de substâncias que tem nessa água. Alguém sabe me dizer o que tem nessa água? Qual página? H2O, tia? Página H2O. 248. Tia, H2O? Água, tia. É água, tia. H2O, tia. Tá, então, falaram H2O. H2O é a fórmula química da água, tá? E aí, o que significa isso, H2O? Significa que a gente tem duas moléculas de hidrogênio, por isso que a gente fala H2, e uma molécula de oxigênio. Então, a gente tem na água o hidrogênio e o oxigênio. Vocês acham que na água tem mais alguma coisa sem ser o hidrogênio e o oxigênio? Sim ou não? Tem mais coisa ou só tem esses dois elementos? Acho que não. Acho que não. Tá, então quem acha que não, aguarda um pouquinho, e quem acha que sim, também aguarda um pouquinho, que a gente, daqui a pouquinho, a gente vai voltar nisso. Eu não ouvi a Tá? pergunta, o quê? Se existe mais elementos na água sem ser o hidrogênio e o oxigênio. Acho que sim. Acha que sim? Então, guarda sua resposta aí com você, que daqui a pouco a gente vai ter certeza se é sim ou se é não, tá? Bom, aí o que a gente precisa saber, então, sem ser o conceito de química? A gente precisa entender o que é matéria, que é um conceito muito importante na química. Então, debaixo desse copinho com água, tem o conceito, ó, tudo que existe no nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado de matéria. Vamos marcar isso aí. Então, isso é o conceito de matéria. Ô, professora, desculpa aí, é porque minha internet foi inventar de cair só agora. Tá, então vamos lá. A gente está na página 248. No primeiro parágrafo do texto, tem o conceito de matéria, e você vai marcar isso. O que significa matéria? Então, para a gente começar o estudo de química, a gente tem que saber esse conceito, tá? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem uma massa. O que é isso, massa? É o peso. Por exemplo, esse caderno, tá? Ele ocupa um lugar no espaço, que ele está aqui em cima da minha mesa, ele está ocupando o espaço da mesa, e se a gente pegar esse caderno e colocar numa balança, a gente vai ver que tem um peso, tem uma massa. Então, esse caderno é considerado uma matéria. Se num exercício eu pedir um exemplo de matéria, vocês podem colocar qualquer coisa que tenha aqui no planeta Terra, que tenha no universo, que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, tudo. Caneta, computador, celular, cadeira, mesa, lápis, borracha, agente, tudo isso é exemplo de matéria, tá? Por quê? Porque ocupa um lugar no espaço e tem uma massa. Se a gente pegar esse objeto, colocar numa balança, a gente vai descobrir o peso dele, tá? Só que na química, a gente não usa essa palavra peso, porque peso significa outra coisa. Então, a gente usa a palavra massa. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Então,
aqui ao meu redor. Eu estou dentro da sala, tá? Do quarto ano, eu estou pertinho da sala de vocês, estou em frente à sala de vocês. Estou aqui na sala do quarto ano, aqui tem vários exemplos de matéria. Eu tenho um computador aqui do meu lado, eu tenho a mesa, eu tenho a minha agenda, eu tenho o meu estojo, eu tenho as carteiras, o armário, o ventilador, isso tudo é exemplo de matéria, porque está Professora, ocupando lugar no espaço e tem uma massa. Fala. o quadro também é, então, né? O quadro. Também é, sim. Está ocupando aquele espaço ali da parede, certo? Então, Sim. é matéria também. Agora, e o ar? Eu estou aqui, eu estou com a presença do ar. Vocês estão em casa, tem o ar. O ar, ele é matéria? Não, porque não tem peso. Não. Não tem como pegar o ar assim, sem ter o peso Sim. dele. É, Não, depende. tia, Todo mundo acha que não? eu acho que Eu sim. acho que é, eu acho que é. Então, é Não tem como, sim. não. Ué? É sim. Por que que é? Olha só, preste atenção. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma garrafa, tá? Só que ela tá vazia. Mas vamos imaginar que eu vá ali no bebedouro e comece a encher essa garrafa. Ela assim vazia, o que que tem dentro dela? Ah, Tem ar Certo? dentro. Aqui vazia tá cheia de ar só. Se eu for lá no bebedouro e começar a encher ela de água, o que que vai acontecer? O ar vai ter que sair, certo? O ar vai ter que sair para dar espaço para a água. Então, o ar ocupa um espaço, sim. Tá? Então, ele é matéria também. Vou dar outro exemplo. Quando a gente enche a bola de aniversário, não fica cheio de ar lá? sim. Fica. Não. Não ocupou o espaço da bola? É. Se ocupou um espaço, é matéria. Se a gente pegar essa bola de aniversário vazia, colocar numa balança, ela vai ter um determinado peso. Se a gente pegar ela cheia e colocar ela na balança, ela vai ter um outro peso. Então, ela tem massa também, tá? Então, embora eu consiga visualizar esse ar, porque ele é invisível, né? Mas ele está ocupando um espaço e tem massa também. Então, o ar também é um exemplo de matéria. Tá bom? Então, quem falou aí não, fica atento, porque nem tudo o que a gente não consegue ver, né? E tocar, a gente tem muito essa impressão de que eu toco, eu vejo, então é um exemplo de matéria. Se eu não consigo pegar ou ver, não é matéria. Não, na química isso pode. Não foi nem por isso que eu falei não. Não foi nem por isso que eu falei não, porque eu fui tão porque eu acabei de acordar, literalmente. Eu fui tão coisa que eu pensei, cara, se eu pegar uma sacola, girar ela e fechar, ela, sei lá, cara, ela não vai ter. Eu pensei, ela vai ter ar, mas ela não vai ter um peso tão assim. Aí eu pensei, tipo, Não, nossa, mas tem. É que você pensou rápido, aí falou logo de, né? eu tô Mas com é sono, assim, meu cachorro tá eu tô com sono, meu cachorro tá me atrapalhando aqui. Tem um monte de coisa Não tem aqui. problema não. A gente está aqui para aprender. Na aula a gente pode tirar dúvida, pode errar à vontade. Aí na prova é que a gente não pode errar, tá? Porque senão a gente vai perder ponto. Na aula não tem problema nenhum. A gente está aqui para discutir, para chegar a uma conclusão correta, tá? Não tem problema nenhum, ok? Vocês podem falar, perguntar, dar os exemplos que vocês quiserem sem problemas. Aí eu vou dizendo se está certo ou não, tá bom? Podem ficar despreocupados. Bom, aí ele mostra exatamente o que vocês falaram do H2O. Ele mostra aí o átomo do oxigênio e depois ele mostra do hidrogênio. E aí do lado ele mostra a molécula inteira, que é o H2O. Então, ele diz, que a gente tem, a molécula da água tem 2 moléculas de hidrogênio
que é a azulzinha clara, e uma molécula de oxigênio. Então, o que ele fez? Ele mostrou, ó, estão prestando atenção, estão conversando aí no chat, aí não vão entender. Ele mostrou lá o átomo de oxigênio, depois mostrou o átomo de hidrogênio. Aí depois ele mostrou a molécula de oxigênio, que é representado pelo O2, por isso que tem duas bolinhas. E depois ele mostrou a molécula do hidrogênio, que é o H2, por isso também tem duas bolinhas aí azulzinhas claras. Professora, Oi. tenho duas perguntas. Ah, É verdade que o oxigênio ele faz a pessoa envelhecer? envelhecer, que eu saiba, não. Por quê? Não, é que eu tava vendo um negócio aí e falou que é um negócio que é de verdade ou falso. Só que o vídeo falou que era Ah, para botar nos comentários. Aí fez essa pergunta, eu fiquei na dúvida. eu acho que não. Nunca li nada a respeito disso, não, mas tenho quase certeza de que não. Porque Tá, até alguns processos estéticos, né, geralmente quando a pessoa faz, que quer rejuvenescer, alguns processos utilizam o processo de oxigenação nas células. Colocam oxigênio nas células para elas se tornarem cada vez mais jovens. Então, eu acho que seria o contrário. Em vez de envelhecer, rejuvenesce. Entendeu? Mas eu vou procurar ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Mas eu acho que não, é, tá? a minha segunda pergunta é, então quer dizer que a água, ela é cheia de bolinha? Então, se a gente pegar um microscópio para analisar essa água, aí a gente consegue ver essas moléculas que estão aparecendo aí no livro para Tinha gente. mais de 1 milhão de bolinhas, né? Sim, muitas, Então tá? quer dizer, Em Porque um poço é mais de 1 milhão. ela é composta desses dois átomos, tanto do Como que hidrogênio eles fazem quanto do para, oxigênio. Se a como que, gente fala, Josias, como que eles fazem para fazer água? Eles têm que pegar cada bolinha ou eles jogam tudo de uma vez? então, para ocorrer a formação da água, a gente tem o que a gente chama de substância, que é o que a gente vai estudar hoje. Quando as substâncias elas se combinam, ó, a gente tem aqui, ó, Tia, como assim fazer água? no livro, ó. Não faz a água, né? A água ela já é encontrada na natureza dessa forma. Só que, falando quimicamente, se a gente pegar uma amostra de água e for analisar o que ela tem, a gente consegue ver que ela é formada por isso aqui e por isso aqui, que é o oxigênio e o hidrogênio. Quando eles se unem, formam uma substância, que é a molécula do H2O, que é a água. Se a gente pegar o microscópio e analisar a água, a gente vai ver diversas bolinhas iguais a essa aqui, que são, ó, dois hidrogênios, que é do H2, e um oxigênio, que é um oxigênio mesmo. Tia, Yasmin queria perguntar alguma coisa para você. Pode falar, Yasmin. então, não, calma. Então quer dizer que se a água são moléculas de gás, isso quer dizer que a água é um gás que a gente pode ver e sentir tudo mais. Eu buguei, calma. É tipo isso aí. Ver não, né? Só com a ajuda do É. microscópio. Se a gente pegar a água e for observar, a gente vai observar igual tá aqui, né? No copinho. Por isso que ele colocou esse copinho aqui para a gente analisar. Mas se a gente tiver em um laboratório de química, aí sim, a gente, no microscópio, a gente consegue visualizar isso aqui, tá? Ok? Eu acho que eu nunca trabalharia com microscópio. Eu Essa pegaria tanta coisa para ver. parte, Eu pegaria essa tanta coisa para ver. parte, ela é, assim, bem complicada, não é fácil, não, tá? Quem é formado em química,
ou em física, é uma área bem complicada, tá? Porque existem muitos detalhes, então a pessoa tem que ser muito atenta, prestar bastante atenção, para não confundir na hora de fazer as misturas que a gente vai aprender a fazer aqui hoje, tá? Professora, Fala, Jesus. por que a água é líquida se é um montão de bolinha? Depende, ela pode estar no estado sólido e no estado gasoso também. Essa daqui do exemplo do livro está no estado líquido. Mas se a gente pegar esse copo e colocar no congelador, aí a gente já vai ter uma mudança de estado, já vai passar do estado líquido para o estado sólido. Ô tio, eu tô com uma dúvida. Se a água estiver congelada, ainda tem bolinha? Ainda tem bolinha. É do mesmo jeito. Mas Tá? essas Agora, bolinhas pra quê? as bolinhas são essas moléculas que estão representadas aqui. A gente não vai conseguir ver a bolinha com os nossos olhos. A gente só vai conseguir ver a bolinha se a gente colocar no microscópio, tá? Professora, Isso aqui, essa molécula da água que está representada aqui, é minúscula, é muito pequena. A olho nu a gente não consegue ver, tá? professor, Só o no gás, microscópio. o gás do refrigerante tem alguma coisa a ver com isso? Tem a ver Aquele gás que também. sai do refrigerante? Tem a ver também. E da água com gás também. A gente vai ver que existem também alguns gases que estão presentes na água e no ar. Tia, Tá? todo No ar. líquido tem essas bolinhas? Se esse líquido for formado por água, sim, vai ter o hidrogênio e vai ter o oxigênio. Ô, professora, então qual é o líquido que não é formado por água? Então, por exemplo, se a gente analisar um leite, né? A concentração de água do leite, se for um leite tirado diretamente da vaca, é mínima. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas um leite puro, né, sem ser esse leite que a gente compra de caixinha, quando a gente vai em alguma fazenda e retira o leite direto da vaca, ele chega a ser grosso. Por quê? Porque ainda não foi adicionado água ali. O leite que a gente compra, o da caixinha, aí sim é um leite mais ralo. Esse sim já tem presença de água. Já foi adicionado água ali, lá na indústria, eles adicionam água para fazer com que com leite? Para fazer o leite render. E aí eles venderem a um preço mais acessível, tá? Então, esse que a gente toma, o da caixinha, ele tem uma grande concentração de água, porque eles misturam água ali para fazer o leite da vaca render. Agora, se a gente for uma fazenda, tiver uma vaca e a gente tirar diretamente da vaca, o leite ele chega a sujar, a marca do leite chega a ficar no copo, a sujar o copo, a marcar o copo, de tão grosso que o leite é, porque não tem adição ainda de água ali, tá? Então, dependendo do líquido que a gente está analisando, pode ter a presença de água ou não. Ok? Sim. Então, todo mundo entendeu que a água ela é formada por dois tipos de átomos, o átomo de hidrogênio e de oxigênio, e que quando eles se combinam, viram uma molécula que é chamada de H2O? Sim. Sim. Tá? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Aí, embaixo, ele dá outros exemplos, tá? De materiais que são matérias também, porque ocupam um lugar no espaço. Ó, o copo ocupa um lugar no espaço, a xícara ocupa um lugar no espaço, a frigideira ocupa um lugar no espaço e a colher ocupa um lugar no espaço. Então, todos esses 4 exemplos são exemplos de matéria. Só que o livro não quer mostrar isso para a gente, não quer exemplos de matéria. Ele quer mostrar o seguinte, que existe outros materiais com outros tipos de moléculas, tá? Aí eu pergunto a vocês, na letra A está o copo. O copo é feito de quê? De que esse copo aí é feito?
Vidro. De vidro. Muito bem, muito bem. Então, esse material aí que foi utilizado para fazer o copo foi o vidro. E a xícara? É feita de quê? Né? De vidro também. Um tipo Acho de. que é Não um também. vidro. Não. Não é um vidro, é um negócio mais grossinho que eu esqueci o nome disso. Qual é o nome desse material? Quem sabe? Eu não Esqueci o me nome. lembro. Eu tenho Hã? uma xícara aqui em casa, eu posso analisar bem ela. Não, Ô, tia, Ó. olha, eu tô apresentando a tela. É rápido. É isso daqui, tia? Caramba, para de desativar meu áudio, velho. Tia, é isso? É isso aí, exatamente. Isso aí. Tá vendo? Quando a gente coloca a água no microscópio, a gente visualiza exatamente isso, tá? Tá com a cor vermelha, tia? Não, aí a cor, ela é só para visualizar melhor. Aqui tá azul claro e azul escuro, mas poderia estar azul e vermelho, poderia estar preto e vermelho, a cor independe, tá? Professora, Quem descobriu o material da xícara? Fala, Josi. Meu Deus, desliga esse microfone, tá cheio de ruído. É Miguel Jesus. Fala, Josias. Quer caramba, perguntar que alguma eu, coisa? velho. Não? Ô, tia, estão toda hora desativando meu É áudio. claro, você já viu como tá seu Eu tô vendo. microfone? Ah, tá, só o meu, tá bom, Vamos- beleza, o meu, tá bom. Barulho Então. de Vamos combinar o seguinte. telefone, Miguel. Vamos combinar o seguinte. A gente deixa o microfone desligado. Ô, E tia, aí, olha quando quiser falar, perguntar alguma coisa, aí a gente liga, porque senão dá um monte de ruído aqui para mim, aí o colega está perguntando, eu não consigo entender. mas não é o meu, não, é o de Josias que estão fazendo. O de Tá. Josias tá normal, é o teu. Desliga. Gente, é alguma Vamos coisa parecida com pensar. vidro que quebra. É alguma coisa que é parecida com vidro que quebra quando cai no chão. O que Vamos quebra quando cai pensar no no chão? material da xícara. Quem é que sabe me dizer o que que é? Mas a professora tinha falado que não Parece podia Porcelana? desativar o áudio do outro. Tiago, Caraca. Tiago, Porcelana? eu não consegui ouvir, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Porcelana? Isso aí, muito bem. Que voz é essa, Thiago? Tá? Minha voz? Que Então, isso? Pois é, Tá muito bugada, Thiago. Que voz é Temos- essa, mano? Parece agora um Desliga. adulto falando. se vocês não desligarem, eu vou desligar o de vocês. É, parece agora realmente parece um adulto falando. Ah, obrigado. Podemos continuar? Então, descobrimos o material da xícara. Agora, da frigideira. Metal, ferro. Que material Alumínio? é da frigideira? Metal. Alumínio. 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 Muito bem, isso aí. E o da colher? Thiago, que voz é essa? Madeira. Madeira. Madeira, muito bem. Thiago, que Então, voz é essa? debaixo do número 2, Minha voz, mano. Tiago, por favor. Debaixo do número 2, nós vamos marcar esse parágrafo também, ó. De acordo com as moléculas que compõem os materiais, estes podem ser classificados em substâncias ou misturas, que é a nossa matéria de hoje. Marquem aí. Aí, lá na página 249, vocês vão marcar até a vírgula. Vão marcar só isso, ó. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias. Até aí, até a vírgula. Agora a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque eu vou diferenciar os dois tipos de substâncias, tá? Então, a gente tem dois tipos de substância. Substância. Fala.
Na página 48 é para marcar o quê? Na 248 é para marcar lá embaixo o último parágrafo, depois dos exemplos do copo, da xícara, da frigideira e da colher. O último parágrafo. De acordo com as moléculas que compõem os materiais, estes podem ser classificados em substâncias ou misturas. Até aí. Bom, para a gente classificar uma substância em simples, a gente vai analisar essa substância e vai observar como ela é formada, tá? Se ela for formada só por um tipo de átomo, se só tiver um tipo de átomo, por exemplo, se O áudio da tiver tia bugou. hidrogênio, ela vai ser Tia, seu áudio considerada uma bugou todo. substância simples. Oi? O áudio está bugado. Vou O áudio voltar, tá então. bugado, tia. Melhorou? Tá bugado, mas melhorou. Vê se melhorou. Ai, Jesus. Melhorou. Melhorou? Gravando. Melhorou. Tá bom assim? A tela pra mim tá Vou, bugando. ó, vou Mas o voltar áudio um não tá. pouquinho para observar Tiago, fala com a tua voz normal, vô. se tá melhor. Mano, A tela tá bugada pra caramba. A Deixa eu tela tá olhar aqui, bugada, peraí. mas o áudio tá normal. Verdade, está muito bugado. Tiago parece que tá com uma Vê pedra se na boca. melhorou. Vê se melhorou. Continua turva, Melhorou? Um pouquinho, professora, só um pouquinho, mas melhorou. Muito pouco. Tá, vamos Gente, o ver se microfone do melhora. Thiago deve ter quebrado, gente. Não liga pra isso, não. Bom, substância simples, então. Na substância simples, a gente vai analisar essa substância e só vai aparecer um tipo de átomo. Então, só vai ter hidrogênio, ou então só vai ter oxigênio, tá? Ou então só vai ter o carbono, só vai ter um tipo de átomo. Isso é substância simples. Quando a substância for composta, vai ter mais de um tipo de átomo, tá? Ou dois, ou mais. Então, por exemplo, aqui o livro ele cita o exemplo do diamante. O diamante, para formar o diamante, a gente só tem átomos de carbono nele. Só aparece o carbono. Então, o diamante é um exemplo de substância simples, porque só tem átomo de carbono, tá? No exemplo do lado, é o gelo seco. É um exemplo de substância composta. Por quê? Porque tem mais de um tipo de átomo ali. O que a gente encontra no gelo seco? Ó? A gente encontra átomo de carbono e a gente encontra o átomo de oxigênio. Então, são duas coisas diferentes. Carbono e oxigênio, tá? Então, quando a gente tem dois tipos, aí a gente classifica essa substância como composta. Entenderam? A diferença de substância simples para substância composta? Sim. Sim. Tá? A substância simples só vai aparecer um tipo de átomo. Nesse exemplo aí do diamante, foi o átomo do carbono que apareceu. Na substância composta, vai aparecer mais de um tipo de átomo. Nesse caso, foi o gelo seco, ele deu o exemplo, então, do gelo seco, apareceu o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Então, carbono e oxigênio são duas coisas diferentes. Aí a gente classifica como substância composta. Ok? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Professora, Oi. o gelo seco não é formado por água, não? Porque, tipo, tem um negócio diferente ali, não é o H2O lá, o oxigênio e o hidrogênio, é outro aí. Não é formado por água, não? outro. É o gás carbônico, é outro. Não tem o hidrogênio. Ah, A água é hidrogênio e oxigênio.
Aí, se a gente congelar a água, ela continua tendo esses dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio. Só que o gelo seco, não sei se vocês repararam, ele não derrete, ele não vira água de novo. O gelo comum, se a gente deixar em cima da pia, ele vira água de novo. Esse não. Por que que ele não vira água? Porque em vez dele ter o hidrogênio, ele tem o carbono, o gás carbônico, tá? Por isso que quando a gente, por exemplo, quando a gente vai comprar um picolé na praia, geralmente o moço que vende o picolé, ele compra o gelo seco, porque o gelo seco conserva melhor o picolé. Aí quando ele abre o isopor, sai um monte de fumacinha. Aquela fumacinha, em contato com o ar que está quente, é proveniente desse gás carbônico, tá? Então não é hidrogênio. Tá bom? Entendi. Essa é a diferença. Aí a gente vai marcar aqui, ó. Olha o que o meu tá marcado. Essa diferença da substância simples e composta e os dois exemplos. Marquem no de vocês. Aqui, explicando a diferença da substância simples e composta. E os dois exemplos. O exemplo da substância simples, que é o diamante, e o exemplo da substância composta, que é o gelo seco. E lá em cima que eu tinha falado para vocês. Tá? Bom, aí agora a gente vai aprender a diferença da mistura homogênea para mistura heterogênea. Tia, eu não consegui marcar tudo. Não, então vamos lá, de novo. É só marcar tudo. Vê. Não estava marcado direito. Tá dando para ver? Tô vendo, por causa que parei na parte do diamante. Na hora que eu ia começar a parte do diamante, tu tirou. Tá, vê aí então. Foi? Quando eu ia falar que tô quase acabando, alguém desativou o microfone. Cara, não é possível que ele saiu pra trocar de nome de novo. Toda Bom. hora não é crescer só pra trocar um nome. Aí agora eu vou ensinar vocês a diferença da mistura homogênea e heterogênea. E aí eu vou ensinar a fazer a experiência. Tia, Tá? meu Meet tinha saído. Você falou sobre o quê? Não, eu só pedi para marcar o conceito de substância simples e composta, essa parte aqui, ó, do livro. O Tá. conceito e os dois exemplos. É para Professora. marcar. Professora, Oi. eu tô tomando Nescau aqui agora, que minha mãe me deu aqui, aí eu acabei de tomar e ficou como um negócio branco. Tem alguma coisa que você vai ver com aquele leite lá que, tipo, o leite da vaca que você falou que é grosso, tem alguma coisa a ver? Ou só porque não Se me chama entendeu? babaísmo. Tá, então. Não tem a ver, não, mas tem a ver com o que a gente vai falar agora, tá? Vou pegar o seu exemplo, então. Tá bom? Tá. Yasmin citou o exemplo do leite com o Nescau, tá? E aí o livro também fala sobre esse exemplo, tá bom? Quando a gente tem misturas, e ela é chamada de mistura homogênea, quando é uma mistura homogênea, a gente não consegue identificar visualmente quais são as substâncias que compõem essa mistura. Por quê? Elas estão bem dissolvidas ali, bem misturadas, tá? Ô, tia, Miguel não para de ficar com o microfone ligado, aí o Lucas tá desativando, ele tá ativando.
Ai, meu Deus do céu. Gente, mas não tá Assim, Cara, mas eu não tô fazendo barulho, Tem meu que- Deus. Não, só tá fazendo barulho de biscoito que tu tá comendo, né? Ah, Tem que tá muito... desativar. Mano, cara, eu vou ter que desativar o microfone, que aí se eu desativar, vocês não vão conseguir mais mexer. Gente, Presta tem que atenção, a gente já tá ô terminando. tia, o microfone eles não desativado. param, mano. Caraca. Miguel, só liga o microfone quando você for falar com a professora. Não deixa ligado assim Mas direto. eles não podem desativar, tia. Eu tinha falado. Pode se você ficar o dia todo com ele. Podemos, Pô, não dá... Você temos desativa só de todo 7 mundo, minutos. Miguel. Você tá praticamente se aproveitando que não pode. Posso continuar? Mas por acaso eu tô Tá fazendo um barulho? perdendo tempo. E a Pode, gente tem que professora. terminar. Pode que o povo Bom, ficar quieto pra você Tá terminar de fazendo explicar. barulho de vassoura aí a atrás. substância homogênea, a mistura homogênea, desculpa, vocês já estão até me confundindo. Ela não tem como a gente visualizar os componentes, ou seja, as substâncias que estão ali, tá? Porque elas estão muito dissolvidas, tá? O livro dá o exemplo de um chinelo e de uma roda de carro, tá? Então, para se fazer esse chinelo, existem ali diversas substâncias que compõem o chinelo, mas a gente não consegue identificar que substância é essa, porque ela está muito misturada ali. Quando isso acontece, a gente chama essa mistura de mistura homogênea, tá? Porque a gente não consegue identificar quais são as substâncias presentes ali. Agora, quando a gente consegue identificar as substâncias que estão na mistura, aí essa mistura é uma mistura heterogênea. E aí que eu vou dar o exemplo para vocês realizarem a experiência em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um copo, de preferência transparente, de vidro, vão colocar um pouquinho de água e um pouquinho de óleo, tá? Óleo de cozinha. E aí vão misturar a água e o óleo. Depois vocês vão observar o que acontece com essa mistura. Vai passar alguns minutinhos e tudo que vocês misturaram, a água e o óleo, eles vão se separar e vão ficar exatamente igual está na página 252. Olha lá como é que está o óleo e como está a água. Ô tia, eu já fiz isso já. Já Aí, fez? mas só que foi Então. diferente pra mim. O que isso acontece? Tem uma frigideira cheia de óleo. Aí eu fui inventar de colocar água. Ficou um monte de bolinha com água assim flutuando. Isso, exatamente. Por que isso acontece? Porque a água e o óleo, Eles não se misturam. se misturam. Quando isso acontece, quando duas substâncias não se misturam, a gente chama essa mistura de mistura heterogênea. Porque por mais que a gente vá lá com a colher e misture, logo, em alguns minutos depois, a gente vai ver que eles estão separados, tá? Que essas substâncias, elas não conseguiram ter uma perfeita, uma completa mistura. Então, isso é chamado de mistura heterogênea. Quando a gente consegue... Pode falar. Eu ia falar que por causa. Isso aí acontece Tia, por qual a causa. página do que a gente vai ter que fazer de experiência? Calma aí. Está na 252. É essa que eu estou explicando agora, 252. A do óleo e da água. Fala, Yasmin. Eu ia falar que isso acontece porque a água não quer atrair o sal e o óleo não quer atrair o azeite. Aí isso acontece. Não, então, o óleo e o azeite é mais ou menos do mesmo tipo. Se a gente fizer água e azeite, também vai ficar assim, tá? Entendi. Por que isso acontece? Porque a densidade desses líquidos são diferentes. O peso da água e o peso do óleo ou o peso do azeite é diferente do da água. Então, eles ficam assim separadinhos, tá? Quando isso Entendi. acontece de
está separado, a gente chama essas duas partes aí de fases. Então, o óleo é uma fase e a água é outra fase. Então, aí nós temos duas fases, está separado em dois, então nós temos duas fases, tá? Na mistura homogênea, isso não acontece, porque a gente não consegue identificar. A gente olhou ali para o chinelo e a gente não conseguiu identificar que substância estava ali no chinelo. A gente olhou para a roda do carro e também não conseguiu identificar quais eram as substâncias presentes ali, porque elas estavam bem misturadas. Então, aí é uma mistura homogênea. Tá? Entendido essa parte? Sim. Essa parte não é Sim. difícil, não. Só que, se a gente fizer o experimento, a gente consegue entender melhor. Agora, para a gente terminar, eu só vou dar o exemplo de Yasmin, que ela comentou do leite do Nescau, tá? Ela tomou o leite e o Nescau. Então, a mãe colocou o leite e colocou o Nescau ali junto do leite. Quando a gente coloca muito Nescau, que a gente às vezes erra e coloca uma quantidade maior, quando a gente termina de tomar o Nescau, fica um monte de Nescau no fundo, não fica? Fica. Uma parte Eu pego a concentrada colher. de Nescau embaixo, no fundo do Eu pego a copo. colher como tudo. Quando isso, Eu faço a mesma coisa, Yasmin. quando isso acontece, a gente diz que essa mistura ela é uma mistura saturada. Por quê? A gente colocou muito soluto ali naquela mistura. A gente colocou muito pó, que é o Nescau, tá? A gente colocou em excesso. Quando a gente coloca de menos, que aí o leite fica sem gosto, fica quase branco, que a gente coloca pouco Nescau, aí já é o contrário. A gente diz que essa solução é uma solução insaturada. Quando está em excesso, é saturada. Quando está com menos, a gente diz que é insaturada. Então, o que a gente tem que fazer nessa mistura? Colocar uma quantidade adequada. Nem muito, nem pouco. Ok? Muito, a gente não precisa colocar, porque senão a gente acaba desperdiçando o Nescau, porque fica aquele Nescau ali no fundo, que às vezes a gente não consegue nem tomar com ele e vai para o lixo. Quando a gente lava o copo, acaba indo pelo ralo abaixo. E quando é pouco, o Nescau fica sem gosto. Então, não pode colocar nem pouco e nem muito. Tem que ser uma quantidade adequada. Certo? Eu coloco duas colheres e meia, 3 colheres, alguma coisa assim. Se o copo for muito grande, Eu às vezes eu coloco 5. Exatamente, Mariana, Kailane. Inventa diabetes. eu boto esse copo muito grande. Tia, Tem que falar Oi, que nem minha minha mãe agora exatamente na mente. deu 9 horas. Tá, eu vou conferir a chamada de alguns alunos aqui que eu não consegui ver a presença. Ô tia, você já pegou meu nome, então eu posso ir já? Só, já. Você já pegou meu nome? Preste atenção. Ô, tia, você já pegou meu nome também. A página nome. 258 e 259. Tia, Pra você casa. pegou meu nome? Ô, tia, você pegou meu nome já. Você... Gente, aguarda um pouquinho e escuta o que a tia está falando. Dever de casa, 258 e 259, tá? Para a próxima aula, 258 e 259. Agora, vamos lá. Quem eu não chamar é porque eu já peguei o nome. Caio não, né? Tia, você pegou o meu? Ana já. Giovana, tá aí? E você pegou o meu, tia? Gustavo. Gustavo, tá? Gustavo anda Não. sumido. Isabela. Eles não falam. Não. Pedro também não. Lucas tá aí. Maria Fernanda. Tchau, tia. Professora, já pegou meu nome? Quem eu não chamei, já peguei.
Milena Gomes. Então, tchau. Professora, Tchau. Mafê tá Quem aí, eu tô tá? pulando, que já passou? Tchau. Professora, Mafê tá aí, tá? Quem? Sim, já pegou meu nome? Mafê. Mariana Ai, meu Deus, o já. prato. De Então tá. E o meu, professor Ângelo? Só faltavam esses. Tchau. Tchau. O meu você Peraí, colocou, Fernanda. professor Ângelo? Coloquei, Ângelo. Coloquei sim. Tá bom, muito obrigado, valeu. Nada. Façam a atividade, tá? Para semana que vem. Sim. Yasmin, Só pra avisar Yasmin que já Mafê tá aqui, marquei tá? também. Tá. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijinho.